como funciona o procedimento de depuração de creatinina. Deve ser feito o registramento do tempo de coleta da amostra para que isso evite erros, e esse registro ele deve ser o mais exato possível. Deve ser cronometrado, utilizar um tempo rigorosamente cronometrado e assim observar a taxa de filtração glomerular, referida em ml por minuto. Também deve ser feito a determinação do número de mililitros de plasma, ou seja, do sangue, a partir do qual a depuração da creatinina é completamente removida durante 1 minuto. Então, é necessário fazer essa determinação. E é preciso saber o volume urinário em ml por minuto, determinado por V, a concentração de creatinina na urina em miligramas por decilitro, que é determinada por U, e a concentração da creatinina plasmática em miligramas por decilitro, determinada por P. Então, observe que os valores do volume urinário e os valores da concentração da creatinina no plasma, elas serão utilizadas em conjunto para assim determinar o fator de depuração. E também a concentração da creatinina na urina. Aqui nós temos um exemplo de procedimento, onde a concentração ela vai ser U vezes V, como a gente observou aqui anteriormente, o significado de cada um. A concentração de creatinina na urina vezes o volume urinário, dividido pela concentração da creatinina plasmática, vai dar a concentração. A fórmula padrão utilizada para calcular os mililitros de plasma depurados por minuto, que é essa fórmula, primeira fórmula aqui. Então, a concentração vezes o plasma, vezes a concentração da creatinina plasmática no sangue, a concentração do plasma depurado por minuto, vezes a concentração apenas no plasma, é igual a concentração de creatinina na urina vezes o volume urinário. Essa é a segunda fórmula. E aqui a gente tem um exemplo. Calcular o volume urinário para uma amostra de 2 horas que mede 240 ml. Então você vai anotar todos os fatores que você tem, todos os resultados. Uma amostra de 2 horas, no caso, vai ser transformada em minutos e o volume de 240 ml. E aqui temos 2 horas vezes 60 minutos, que é igual a 120 minutos. E 240 dividido para 120 minutos vai ser igual a 2 ml por minuto. Então, o volume urinário em ml por minuto será igual a 2 ml por minuto. E as concentrações plasmáticas e urinárias vão ser determinadas por testes químicos, que no caso serão automatizados. E a fórmula padrão utilizada para calcular os mililitros de plasma depurados por minuto, que é determinado por C, como vimos anteriormente, aqui nessa fórmula, será dada por C igual a U vezes V. Quando é UV junto, gente, lembrem-se, tem uma multiplicação. U significa uma coisa e V significa outra. O U vai significar concentração de creatinina na urina e o V vai ser o volume urinário, que foi feito o cálculo aqui em cima. Então, será utilizada essa fórmula aqui para determinar a depuração do plasma em mililitros por minuto. E aqui será a medida do plasma, da concentração da creatinina plasmática, que foi determinada em equipamento automatizado. E essa fórmula é derivada como segue: os mililitros de plasma depurados por minuto, o C, vezes o miligramas por decilitro de creatinina plasmática, devem ser iguais a miligramas por decilitro de creatinina na urina, vezes o volume urinário em ml por minuto, que é o V. Porque toda a creatinina filtrada vai aparecer na urina.
Então, aqui nós temos a outra fórmula, que é a mesma que eu mostrei aqui, para achar todos os valores de concentração e depuração. Todos os valores encontrados serão encaixados nas fórmulas para se conseguir a concentração de plasma depurado